Vamos virar. E aí ele falou assim, mas se o paciente melhora antes das 12 sessões, Sim. tu mantém ali e já passa pro de manutenção daí. Entrou em remissão, a gente aplica a escala Madres, né? Sim. Entrou em remissão, pronto, aí entrou em remissão com 6 sessões, parou ali e já... Vamos ver se tu vai receber aí Oi, pessoal, estamos no aquecimento aqui para começar o programa de rádio e a live junto com o Dr. Saraiva, falando em prevenção ao suicídio. Tibola, dá uma olhada aqui, por favor, vê se ali com o Dr. Saraiva, vamos ver se... O Tibola, que é da Jovem Guarda, conhece a coisa de tecnologia, os coroa aqui... Vamos ver... Tenta acessar a conta do Érico aí. Aguardem mais um pouquinho, em seguida vamos começar o nosso papo. Sejam bem-vindos, boa noite. Saraiva acenar. Aí Eu pedi para solicitar. adicionar como moderador. Tá, aí quando eu conectar, tu baixa o volume. Ele baixa e eu desligo, assim que funciona. Deu certo? Tá, ver solicitação. Olha só, estamos... Acho que
a depressão ela vai entrando na vida da pessoa assim tão sorrateiramente que a pessoa vai começando a dar mais, mais importância, mais atenção para as coisas ruins, né? Então, tem aquela tríade de Beck, né, da depressão. Então, eu costumo falar para os pacientes, olha, você, eu, qualquer pessoa deprimida vai pensar assim. São os três pensamentos negativos, né, da depressão. Eu me sinto um inútil e incapaz. Os outros me olham assim, como um peso, como eu acho que eu sou um peso para minha família e tal, e o meu futuro não tem saída. Então, são três pensamentos depressivos que aquilo ali não faz parte da pessoa, mas sim da depressão, né? Então, isso é legal que as pessoas saibam, porque se a gente trata, essa visão muda. Esses três pensamentos pessimistas mudam. E a pessoa começa a olhar a vida de uma outra forma, né? Perfeito. Tem pergunta de ouvinte, de bola? E já deixamos o convite. Por favor, quem quiser participar, trazer questionamentos, dúvidas, sua opinião, contar situações para nós, aqui vai ser muito bem-vindo. Vamos aproveitar a presença do Dr. Saraiva com toda a sua experiência, a sua bagagem médica. Vamos lá, Tibola, por favor. Telefones para entrar em contato, então, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou o Torpedo 991629923, WhatsApp 991629943. Um ouvinte aqui me contribuiu com uma notícia, que eu vou ler aqui essa notícia, a respeito do período da adolescência, tá? A notícia é essa. A cada 10 minutos, um adolescente tenta tirar a própria vida no Brasil. Na adolescência, enquanto os jovens buscam autonomia, os adultos muitas vezes não compreendem as mudanças emocionais e comportamentais desse período. É comum que pais e filhos se vejam separados por silêncios, brigas recorrentes e a sensação de que não existe mais espaço para o diálogo. Isso gera distanciamento e compromete a saúde mental de todos na família. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, revelou que a cada 10 minutos, um adolescente comete algum tipo de autolesão ou tenta tirar a própria vida no Brasil. Segundo o estudo, cerca de 1.000 adolescentes perdem a vida por suicídio a cada ano no país. Neste cenário desafiador, o neurocientista Renato Lisboa apresenta a comunicação regenerativa como uma nova ferramenta para lidar com conflitos e transformar conversas difíceis em oportunidades de reconexão. O autor explica que a comunicação regenerativa vai além de evitar discussões. Ela ensina a cura às feridas já abertas e a reconstruir a confiança, em vez de reagir com as críticas ou julgamentos. A proposta é desacelerar, ouvir profundamente e escolher palavras que promovam clareza e conexão. Quando pais e filhos adotam essa postura, o diálogo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um terreno fértil para a confiança, compreensão e crescimento mútuo. Fica aqui, então, portanto, o nosso ouvinte Breno, né, nos manda aqui essa mensagem. Nós debatemos esse tema, então, portanto, principalmente desse novo estudo feito, enfim, e que o neurocientista propõe essa nova forma de comunicação e também para debater justamente que a cada 10 minutos no país, pelo menos um adolescente tenta tirar a própria vida. Eu não desconheço essa estratégia, mas existem muitas estratégias que funcionam. Agora, eu acho que o ouvinte traz um aspecto preocupante, que é a questão do jovem, né? Isso aí. Porque o Dr. Saraiva, o jovem hoje tem muitos desafios. Semana passada eu escutava, né, me chamou a atenção, a Universidade de Rio Grande, a FURG, suspendeu as aulas por uma semana. Porque houve o caso de 2 suicídios de alunos. Então, a FURG suspendeu as aulas para montar uma estratégia para revisar condutas de como preservar, como proteger os seus alunos. E aí, depois, pensando nisso, eu estava vendo muitas instituições, muitas universidades têm um setor, um departamento de apoio
aos alunos de acolhimento, porque muitas vezes o aluno saiu de casa, uma outra cidade, um outro contexto, morar sozinho, as exigências da faculdade são totalmente diferentes do ensino médio. Então, para aquele aluno é uma situação de muita exigência, de muito risco. Então, como o ouvinte dizia, eu acho que o adolescente, o jovem, hoje, é questão de mercado de trabalho, é questão de vida amorosa, adolescência, a gente tem tantos desafios, tantas exigências, que o jovem acaba ficando mais suscetível. O que tu pensas disso, doutor Saraiva? Agradecer aí ao Breno a contribuição. E é um terreno realmente assim amplo. A gente certamente ficaria horas debatendo aqui. E tu sabe, Eric, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em dependências digitais. Uau, que legal! Nabuco? Com o Cristiano. Professor Cristiano Nabuco, que é excelente o trabalho dele, o Isso psicólogo aí. Cristiano Nabuco. Isso aí, com ele mesmo, junto com o pessoal da PUC do Paraná, da USP lá. E é muito interessante, assim, ver que o público adolescente é um público super vulnerável, né? A- a- As tentativas de suicídio, tanto que hoje, mundialmente, a primeiro lugar em mortes no mundo por pessoas até os 19 anos é o suicídio, né? Já é o suicídio. E na população geral está em terceiro lugar, né? Então é realmente algo que é muito relevante, é importante a gente tocar nesse assunto, porque por que o adolescente ele se torna uma faixa etária de risco, uma população de risco? Neurologicamente, o cérebro adolescente ele tem muita dopamina, né? Hoje a gente tem escutado muito falar sobre a dopamina, né? Que é aquele neurotransmissor da impulsividade, que é o neurotransmissor que Da emoção. emoção, né? Que geralmente causa um afastamento da família e faz o adolescente aderir a um grupo de iguais, onde ele se identifica, né? Então, muitas vezes, se o adolescente ele acaba entrando num grupo funcional, ele vai ficar e se comportar muito semelhante ao grupo. Se ele vai para um grupo disfuncional, vai ser a mesma coisa, né? E aí esse excesso de dopamina, ele traz uma outra questão interessante, que é um fenômeno chamado de reatância, que é aquela questão que às vezes os pais chegam no consultório e perguntam assim, mas por que que eu falo que meu filho fazer tal coisa, ele faz o contrário, né? Então agora para os pais saberem, gente, isso aí é mediado por dopamina, é neurotransmissão. Quando o cérebro da gente começa a ficar mais maduro, essa dopamina ela vai se equilibrando com o aumento de serotonina, que é o neurotransmissor da organização, do afeto e tal, diminui a impulsividade, e aí a gente começa a pensar de uma forma mais organizada, né? Então é importante que a gente entenda esse funcionamento adolescente, e é aí que está, às vezes, a fragilidade associado a pouca experiência de vida. Então, quantos adolescentes eu já atendi que eles falam, olha, eu comecei a pesquisar tal tema na internet e, de repente, uma pessoa entrou em contato comigo, se identificando com o tema que eu estava pesquisando e tal, dizendo que estava passando mais ou menos pelas mesmas coisas que eu, me convidou para entrar num grupo dele. E aquele grupo, as pessoas compartilhavam dos mesmos sofrimentos, né? E a gente começou a meio que fazer as mesmas coisas. Eu fiquei com medo e saí. Então, essa identificação do grupo, esse afastamento familiar, né, tudo isso vai deixando o adolescente, né, vulnerável mesmo. E um outro aspecto, complementando o que tu muito bem falou, essa imaturidade neurológica do adolescente, que o lobo frontal termina de se desenvolver completamente lá pelos 20 e tantos anos, 21, alguns dizem 25 anos. Uns estudos agora mostrando os 30, É mesmo? Agora está indo até... Estão esticando. Estão esticando. Mas aí já é a geração canguru, que não sai de casa, que estão ali na bolsa. Mas esse aspecto assim dessa imaturidade neurológica, da falta de experiência de vida, da fragilidade emocional, isso torna esse jovem, vamos dizer, mais suscetível a um desespero, num rompimento de namoro, ao desespero, assim, numa situação de cyberbullying, coisas do tipo que acontece, né? Quer dizer, o jovem está mais vulnerável e isso faz com que a família fique mais atenta, que a família possa estar mais ligada. Temos ouvinte aí de bola?
Temos sim, temos ouvinte, vamos ouvir. Por favor. Boa noite, quem fala? Boa noite, aqui é o Coronel, tudo bom? Tudo bem. Queria fazer uma pergunta aí para o doutor Érico, os debatedores aí, no seguinte sentido, eu sempre li que nos países escandinavos, onde o nível sol é muito pouco, no Japão, onde a disciplina é muito grande, é um alto índice de suicídios. Em alguns países, por causa do inverno rigoroso, falta de luz solar pouca, e o Japão, principalmente, com a questão da disciplina. Então, eu queria saber, assim, se é mito ou se é verdade que nos países ricos existe mais suicídio que nos países pobres, que a gente observa aqui na nossa região, onde a gente mora, e geralmente quem tira a vida é a pessoa em certo nível aditivo. Pobre raramente tira a vida. Isso é mito ou é verdade? Tá certo. Obrigado pela tua contribuição, pela pergunta. Interessante a colocação do ouvinte, doutor Saraiva. O que dá para dizer para o ouvinte? Muito interessante. E a forma como ele pergunta, né? Mito é verdade. E eu posso dizer que é mito, né? Quer dizer, não é que seja mito, é uma meia-verdade, porque o que acontece? Quando a gente está frente a um paciente com potencial de realizar o suicídio, uma das coisas que a gente avalia é nível socioeconômico. E o que a gente tem como dados, né, de literatura, dados de pesquisa, que os extremos, eles se constituem um fator de risco maior, tanto os extremos de riqueza como de pobreza. Então, não é exclusivo da riqueza. Posso te dizer que eu, a vida inteira, eu atendi todos os públicos, né? Eu trabalho na rede pública desde sempre, desde que me formei, e trabalho no setor privado também. E eu posso dizer que todo mundo está sofrendo hoje, né? Não tem mais essa distinção. O sofrimento mental ele está pegando todas as classes econômicas, né? A outra questão que ele coloca, que é a questão do inverno, né, e ser muito escuro, a gente sabe que tem um tipo de depressão, e a depressão ela entra aí como um fator de risco muito grande para o suicídio, correspondente a mais ou menos 30% dos suicídios vem da depressão. E aí a gente sabe que em países que têm o inverno muito escuro, no Canadá, por exemplo, até chegar a neve, eles usam algumas estratégias de saúde pública, como reposição de vitamina D e tal. E aí depois leva as crianças para brincar na neve, até, né, como uma forma de melhorar essa questão mental. E algumas pessoas têm um certo gene que ele vai trabalhar com o metabolismo de uma substância chamada L-metilfolato. Algumas pessoas que têm deficiência dessa substância e estão presentes em inverno mais escuro, elas têm uma propensão a desenvolver depressão sazonal, que é aquela depressão que vem mais forte no inverno, né? Principalmente quando está mais escuro. Então, isso é uma verdade. Isso pode acontecer mesmo. O Japão não dá para dizer somente que é uma cultura rígida, né? Porque também, às vezes, a cultura rígida deles é um fator de proteção no seguinte sentido, em que o suicídio pode ser visto até como vergonhoso. Mas o Japão é também o país que mais tem casos de síndrome de burnout, aquela falência, né, da exaustão mental e física, né, em virtude de um trabalho, principalmente com um trabalhador que atende diretamente um público que depende dele, né? Então, como a gente estava comentando, é multifatorial, né? Não dá para atribuir uma coisa ou outra, né? Pois é, um outro dado assim é muito preocupante o suicídio entre jovens indígenas. Você vai pensar, mas então tem suicídio em todas as culturas? Sim, tem suicídio em todas as culturas, tem suicídio em todas as classes sociais, porque a depressão ou ideação suicida não é causada só pela falta de dinheiro ou só pelo tédio existencial. Existe uma série de fatores que corroboram para isso. Exatamente. E aí, quando a gente pensa na ideação suicida, né, é interessante isso. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrando que 3 a 5 pessoas vão pensar em suicídio ao longo da vida, pelo menos uma vez, né? E aí, o que acontece? O principal fator que desencadeia o suicídio é mudança de ciclo vital, é crise vital.
né? Que às vezes pode até ser uma crise vital legal. Por exemplo, eu já atendi pessoas que iam se formar e no mês de formatura começaram a pensar em suicídio. A saída de casa, né? Às vezes mudança de trabalho, né? Aposentadoria. Aposentadoria, né? Então, assim, as crises vitais, né? Às vezes o domingo representa uma crise vital, né? Muita gente tem aquela melancolia dominical, né? De ficar entristecido. A psicanálise diz que quem fica entristecido com a melancolia dominical é porque quer viver muito, né? Então, assim, tem tudo isso, né, pessoal, que a gente precisa levar em consideração. A segunda causa de ideação são as crises financeiras. E a terceira causa são as doenças mentais. No suicídio consumado, aí isso inverte um pouco. Aí passa a doença mental a ser a primeira causa de morte por suicídio, a depressão representando 30% delas, a crise financeira em segundo e as crises vitais vêm em terceiro lugar. Então, dentro desse parâmetro, uma questão muito interessante que eu quero deixar para os ouvintes da gente é o seguinte. Então, quer dizer que se de 3 a cada 5 pessoas pensam em suicídio pelo menos uma vez na vida, pensar em suicídio pode, né? Pensar pode. Não é o fundo do poço, né, pessoal? A gente vai pensar aí por N razões, né? Às vezes até por razões boas, aparentemente boas, mas a gente pensa. O fazer é que não deve acontecer. O fazer é que a gente deve pedir ajuda, né? E aí tem uma questão interessante que é aquela coisa do suicídio aprendido, né? Do efeito Werther, da identificação do suicídio. E isso eu costumo muito falar para famílias que já tiveram algum caso de suicídio, para que na hora que o pensamento venha, a gente não se identifique com quem fez. Que a gente possa entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua trajetória, a sua história, e que se você está pensando, procure ajuda, né? É interessante, assim, tu já deve ter escutado várias vezes aquela conversa assim, ele se suicidou porque é um fraco ou porque é corajoso, né? Não, o suicídio não tem nada a ver com coragem, com fraqueza, tem a ver com desespero, com sofrimento insuportável, com a falta de esperança e como tu dissesse muito bem antes, a pessoa não quer morrer. A pessoa faz qualquer negócio para se livrar daquela dor, que ela não sabe como fazer para se livrar daquela dor, e aí entra esse aspecto e como é importante o acolhimento, como é importante a ajuda. O ouvinte, aquele o Breno falava, quer dizer, o acolhimento, seja alguém, olha, posso te ajudar? Como é que você está? O mesmo o trabalho do CVV, através do 188, quer dizer, tu ser escutado, tu ser acolhido faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Você saber que tem um ponto em algum lugar que vai ter alguém para te ajudar. Isso é importante, né? Vamos fazer um breve intervalo, de bola? Pode ser. Breve intervalo rápido, então. Depois voltamos com mais emoção, afeto, comportamento. Hora certa, 8h36. Aquela água é para ti, se tu quiseres ali bebericando. Tem um ouvinte que traz, nos acompanha no Instagram, não vou falar o nome dela, mas ela diz que ela tem um casamento muito ruim, que o marido maltrata eles todos, e aí quando ela fala em se separar, o marido diz que vai se matar. O que dá para dizer para essa pessoa, doutor Saraiva? Traz o marido para o tratamento com a gente, né? Leva, busca. A gente está na rede pública, agora a gente tem feito um trabalho legal também ali no Hospital Municipal César Santos, né? Então são pontos assim da rede que a gente estaria, vamos dizer assim, 24 horas, né? O que Então, tem, que serviço que tem no Hospital Municipal? Eu sei que tem um serviço de pediatria novo que foi inaugurado. tem um serviço novo de pediatria, tem a emergência adulto, né, que funciona 24 horas lá, né? Então, assim, e eles acolhem bastante. Hoje tem 2 psiquiatras na retaguarda desse serviço de emergência. Que bom. Então, o primeiro atendimento é dado pelo clínico, e se o clínico avaliar que ele precisa acionar o psiquiatra... Tem internação ali no municipal, psiquiátrica, né? Hoje não tem mais leito psiquiátrico, mas tá. aí se interna, né, aquelas internações para crise, né, internações breves, se interna no leito clínico mesmo, né? Agora, vamos pensar, tu diz assim, se o marido diz que vai se matar, tá, mas e se o marido não aceitar ajuda?
vamos dizer, ele usa isso, o que a nossa ouvinte traz como uma chantagem. Ele usa isso como uma ameaça. Ah, se vocês saírem de casa, se vocês me deixarem, a esposa e as filhas, ele vai se matar. Isso há muitos anos ele diz assim, quer dizer, não é que ele está mal, deprimido, uma crise aguda, quer dizer, é uma estratégia de manipulação. Isso aí. Aí o que que muitas vezes a gente tem que fazer? Esse tipo de relacionamento, né, ele vai transformando a dinâmica familiar e a pessoa que sofre, no caso a nossa ouvinte, ela vai ficando na dúvida, né? Se isso realmente pode acontecer ou não pode. Ela vai ficando na dúvida se realmente na separação ela conseguiria viver sem ele. Então, geralmente, a estratégia é fortalecer essa mulher, né? Primeiro você fortalece a autoestima, mostra para ela que ela é capaz, sim, de ter a sua trajetória, né? De Até ela romper com esse ciclo de vicioso. romper com esse ciclo vicioso, né? Porque esse tipo de relacionamento é como se ele fosse desenvolvendo um transtorno pessoal independente, né? Sim, A pessoa passa realmente a acreditar que sem o outro que a maltrata, ela não consegue viver, né? uma outra pessoa que nos acompanha aqui do Instagram diz assim: eu acredito que o índice de suicídio de adolescentes está relacionado também à ausência de pais presentes e à liberdade em redes sociais, em conteúdos não adequados. Tu que estás estudando a questão da dependência digital, o que dá para dizer para esse ouvinte? Tem toda a razão. Antes da gente começar o programa, a gente estava conversando e a gente estava comentando a importância hoje nos protocolos de tratamento de criança e adolescente, a questão da orientação parental, né? Então, hoje, assim, são tantos estímulos, eu costumo falar que a minha época não existe mais, né? O mundo está completamente modificado. E os pais estão precisando cada vez mais de ajuda, né, para entender esse mundo dinâmico, cheio de estímulos, né? E essa questão do acesso a conteúdos que não são legais, o próprio cyberbullying, né, que é algo muito mais pesado do que o bullying ao vivo, porque o cyberbullying ele não para na escola, na saída da escola. Ele Aquilo entra na ali, casa da pessoa, ele, né, vai 24 horas por dia se deixar, né? Então, tudo isso, sem sombra de dúvida, né? O ouvinte fez um comentário muito feliz nesse sentido de que realmente isso é uma realidade hoje, né? exato, que os pais têm que monitorar. Quase voltando, Tibola. Quanto tempo mais aí? Já vamos voltar. Um segundo. Isso, para quem está nos acompanhando no Instagram, aqui estamos no intervalo da rádio, o assunto hoje é prevenção ao suicídio, com o Dr. José Saraiva Júnior. Muito bem. E é interessante que eu estava vendo um dado, metade das tentativas de suicídio só são registradas. Vamos lá, Tibola. 8 horas 41 minutos, temperatura de 13 graus nesse momento. Deixo aqui os telefones para você participar: 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. O Torpedo, mensagem via SMS 991629923 e a mensagem de WhatsApp, seja ela de texto ou de áudio, através do 991629943. Assim que você quiser, doutor Érico, tem mensagens, tem pergunta do ouvinte. Perfeito. Para quem está chegando agora, o Emoção, Afeto e Comportamento de hoje traz o assunto prevenção ao suicídio, ainda em alusão ao Setembro Amarelo, à saúde mental. E temos o privilégio de ter aqui no estúdio o professor Dr. José Saraiva Júnior, que está conversando conosco e esclarecendo. Tem ouvintes aí, Tibola? Temos sim, vamos colocar. E já deixamos, tu já falou os telefones, por favor, estamos à disposição para trocar uma ideia, conversar, esclarecer dúvidas. Vamos aproveitar essa oportunidade, pessoal. Vamos lá, Tibola. O Marcelo mandou mensagem. Marcelo. Boa noite, bola. Então, assim, gente, o povo aí que tem problema aí é muito triste, sabe? Graças a um secretário aí, eu tentei. Ficou bem claro, né? Mas eu tentei quase suicídio, né? Real, a história é. Hoje é passar um filme, mas Esse é mais graças a um. Deus. Foi há 30 anos atrás. Então,
eu tentei fazer atrás, e não deu certo, porque não deu, né? Deus não deu um despertar e eu, graças a Deus, estou de bem com uma filha, não mesmo, né? Então, vamos dizer que esse povo faz isso aí, não leva nada. Para Deus e a vida dela, não vou deixar. Boa noite para vocês e é esse o meu relato. Beleza, tem mais ouvinte? Por enquanto não. Temos mais um sim. Vamos lá, Uma Tibola. mensagem, que manda mensagem aqui é a Beatriz. Vamos ouvir. Está acelerado isso? A outra estava acelerada a mensagem. Porque muita coisa acontece por causa de sofrimento muito intenso. A pessoa acha que nunca vai terminar e a solução que ela encontra no momento é o suicídio. Isso é verdade. Muita coisa acontecendo por causa dos problemas de saúde. Acham que não tem solução, que não resolvido, um papel não resolvido. Um casamento, assim, bastante está sendo perturbado, a relação da mestre, que continua jovem, não é só para jovem, mas para mulheres também. É parelha, a depressão está pegando parelha, muito sofrimento na cara, a pessoa não aguenta, chega a um ponto que ela tenta suicídio, se não tem, que ela acha que é a última solução da vida dela. Então, portanto, a dona Beatriz, e tem uma ouvinte aqui que fala o seguinte, olha, boa noite, esse doutor que está falando é o que atende na UBS do Parque Farroupilha, doutor Saraiva? Esse mesmo. Que legal. E olha aqui, ó, mais elogios. A Amanda Mate diz, doutor Saraiva, o melhor. Tem uma outra comentário aqui, não, elogio. A Janaína Ribeiros, grande professor, minha inspiração na escolha da carreira. Eu sei que o doutor Saraiva é um querido, as pessoas... A Janaína está fazendo psiquiatria lá no Rio de Janeiro. Olha só que bacana. Não, o doutor Saraiva é um querido da gurizada e é fonte de inspiração para muita gente. Eu botei o título da nossa conversa hoje, Prevenção ao Suicídio. É possível prevenir o suicídio, doutor Saraiva? É possível, doutor Érico, e diga. Pois é, tu disseste antes do intervalo, 30% dos suicídios tem a ver com depressão. Perfeito. E o restante, os outros 70%, são atribuídos a que situações da vida? Isso aí. Dentro dos transtornos psiquiátricos, né? 30%. Aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, na esquizofrenia as pessoas também sofrem muito, no transtorno obsessivo compulsivo, nos transtornos alimentares, né? Tem um altíssimo índice, é uma doença grave, né? Talvez dentro da psiquiatria que mais leva, né, a um desfecho negativo aí, se a gente for ver qualitativamente os números, proporcionalmente, né? Os transtornos de ansiedade, os transtornos psicóticos de uma forma em geral, transtornos de humor, né, o transtorno bipolar, tanto a fase depressiva da bipolaridade como a fase eufórica, né? Então, todos esses transtornos aí a gente tem que estar levando em consideração. E aí, quando a gente pensa assim, né, doutor Érico, o que a gente poderia fazer a nível individual e coletivo para a gente estar prevenindo o suicídio? Vamos ver lá desde a criança, né? Se a gente pudesse, né, ter ações a nível coletivo na infância, e tem alguns programas no país, mas são ainda programas que ainda estão engatinhando, vamos dizer assim, nesse aspecto, voltados para o suicídio, né? Mas a gente sabe que os anos de ouro da criança, eles vêm ali do 6º mês de gestação até o 5º ano de vida. São nesses anos aí que a gente vai criando conexões cerebrais para a criança ser mais otimista lá no futuro, ser mais afetiva, né, ser mais resiliente também, né? Então, assim, se a gente pudesse fazer treinamentos nessa fase da vida, tanto com os pais, então tem estudos mostrando intervenções com os pais, intervenções com professores, né, e intervenções com as próprias crianças para que elas possam desenvolver e guardar esse tipo de conexão, né, fazer esse tipo de conexão cerebral. Não é que a gente vai ensinar a criança nessa faixa etária a ser
resiliente, afetiva e tudo. Mas ela vai guardar essa conexão e lá na vida adulta, certamente ela vai trazer esse tipo de resposta, né? Então, isso é uma ação muito interessante. Quando a gente vai para um público já maior, idade escolar, o que os estudos mostram? Que quando a gente faz ações para grupos funcionais, então tem experiências, por exemplo, na Itália, mostrando que levar essas crianças para centros comunitários e treinar natação, né? Tirou criança da criminalidade, tirou criança da máfia italiana e tudo, e fez essas crianças serem muito funcionais. Desenvolver nas crianças a famosa inteligência do esforço, né? Então, hoje a gente sabe que a Como é que inteligência... é isso, inteligência do esforço? Eu gostei desse termo. A inteligência ela tem 8 dimensões, né? Sim. A inteligência que a gente geralmente costuma referir, né, do conhecimento, ela é apenas uma, né? Então tem a inteligência da empatia, tem a inteligência da oratória, tem a inteligência do pessoal das artes, né? Tem a inteligência muscular, liderança, tem várias. E a inteligência do esforço, ela tem sido muito cultuada em algumas culturas, porque estudos mostrando que a criança que é esforçada, ela abre o leque dela de possibilidades. A criança que é inteligente, quando ela começa a passar por algumas dificuldades, ela vai se encolhendo e ela vai diminuindo o seu leque de possibilidade, indo só para aquele lado que ela tem mais vamos dizer, intimidade, né? E a criança esforçada não, ela não se preocupa em tirar uma nota baixa, por exemplo. Ela quer estar melhorando um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, e ela vai indo. Então, estudos acompanhando essas crianças assim por 20 anos e comparando um grupo com outro, mostrou o quê? Que a criança esforçada, ela adoece menos, ela entra mais na faculdade, ela tem uma média de rendimento salarial lá na vida adulta maior do que o outro grupo, né? Então, cultuar esse tipo de estratégia é muito saudável. Então, colocar essas crianças, criar grupos funcionais, né? Olimpíadas de matemática, de português, Olimpíadas mesmo dos esportes, né? Então, tudo isso, como estratégia de saúde pública, é muito barato, né? E realmente traz a criança para um contexto de resiliência, para um contexto de afeto, né? Mimetizando a vida de adulto, né? Que a gente vai ter, né? Todos os dias a gente tem aí desafios pela frente e a gente vai lá e enfrenta, né? Então, essa é uma outra estratégia potente para a gente utilizar a nível coletivo. Agora, tudo isso que tu dizes, assim, envolve esse estar junto, estar presente, acolhimento, comprometer-se, sejam os pais, sejam os educadores, mas que tem esse compromisso, né? Esse compromisso. Com esse jovem, porque as faixas de maior risco ao suicídio são justamente os jovens na adolescência e na terceira idade, me parece. São os dois extremos, assim, né? Isso aí. Tem um pico ali, né? A partir dos 10 anos tem um pico, depois uns 15 aos 20 anos tem outro pico, e lá aos 70, 75, né? E é interessante a gente falar disso e estar atento a isso, porque muitas vezes a gente costuma pensar exatamente o contrário, né? O idoso não faz nada, a criança também não, né? E aí tu vê, são duas faixas etárias que têm uma incidência muito grande, né, gente? De tentativas e de suicídio também, né? Então a gente tem que estar atento. E na tua percepção, assim, acontece de não ser perceptível. É possível que não consiga se perceber que o fulano estava tão mal assim, que aquilo ali fique algo tão silencioso, tão discreto? É possível, né? Olha só uns dados interessantes. Mais da metade das pessoas que se suicidam, elas procuram serviço de saúde 15 dias antes do suicídio. Por alguma razão que provavelmente não era psiquiátrica, Não era psiquiátrica, psicológica. né, que vai por outras queixas, né? Existe um dado da Organização Mundial de Saúde também muito significativo, que serve de alerta para a população e para os profissionais, que é o seguinte: uma pessoa que vai 4 vezes no ano
por queixas vagas no serviço de saúde, ela deveria passar por um acolhimento da saúde mental. Essa é uma outra Ou seja, está sugerindo somatização. sugerindo algum tipo de sofrimento psíquico. Isso aí, né? Então, essas questões a gente tem que estar atento, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que falar para o profissional da saúde, para o enfermeiro, para o médico, né? Olha, eu estou sofrendo, eu estou vindo aqui repetidas vezes, mas eu estou com um outro nível de sofrimento que, né, às vezes o profissional ele não vai conseguir também ter essa percepção, né? Então é importante que as pessoas falem, muito importante. E o difícil, eu vejo ainda hoje, ainda que seja. É curioso, se a gente for pensar na história da humanidade, na Idade Média, o suicídio era visto quase como um crime, porque tinha aquela concepção: quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Então, o suicida era alguém que, vamos dizer, era um indisciplinado, vamos dizer, era alguém que estava contra o sistema. Então, além da pessoa perder a vida, aquela família era perseguida, a casa era incendiada, a família muitas vezes tinha que se mudar de comunidade, porque a compreensão é que aquilo ali era um ato subversivo à ordem. Então, que bom que foi evoluindo, né? Não estamos mais, né, nesses tempos sombrios de Idade Média, mas ainda não se tem essa compreensão tão boa de que, olha, você está sofrendo. O ouvinte dizia assim: olha, isso é temporário, é como quando a gente termina um namoro. É tão interessante quando as pessoas terminam um relacionamento. A gente vê no consultório, às vezes, minha vida acabou, agora não tem mais sentido, eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela, que desgraça, que horror. Passam-se alguns meses, sei lá, 6 meses depois, mais ou menos tempo, a gente voltando a conversar com essas pessoas, nos dizem com uma serenidade: bah, que bom que aquele meu relacionamento terminou. Eu não tinha ideia como estava ruim, como era complicado, que alívio. Então, o que isso mostra? Nada melhor do que um dia após o outro. Então, se a gente tem alguém que pode nos dizer isso: olha, tá bem, hoje está ruim, hoje está difícil, você está atravessando um trecho difícil, ok, tudo bem, hoje está assim, mas quem te garante que vai ser amanhã também vai ser assim? Então, se essa pessoa tem alguém que lá pelas tantas pode explicar: olha, isso que tu está sentindo não é uma coisa, não é algo assim normal. Eu acho que tu está com um problema de saúde, tu está doente, é falta de energia, é tristeza, é desmotivação, tudo isso quer dizer que a pessoa pode, vamos dizer, se rebelar, que a pessoa não precisa se resignar. Então, a compreensão disso tudo, eu vejo que pode fazer muita diferença, porque tem uma ideia mais machista, né, de que o homem não chora, o homem não se emociona, o homem tem que ser forte e que o homem tem que se virar sozinho. Exatamente, Érica. E tu sabe que até hoje, Sim, a gente, às vezes, o paciente resignado, né, como tu fala, semana passada mesmo, eu atendi uma moça que na hora que eu cheguei no leito para fazer a avaliação dela, lá no Hospital Municipal, ela disse: não briga comigo, né? Então, assim, tamanha era a preocupação dela, e aí eu fiquei imaginando o quanto essa moça deve ter sofrido até tomar a decisão de ir pedir ajuda, porque achava que ia chegar lá e a gente ia brigar. Aí eu falei: ia ser castigada. ia ser castigada. Eu disse: não, mas esse não é o meu papel aqui, fica tranquila, eu quero é te ajudar, a gente está aqui para ajudar, né? Então, a gente ainda traz, né, É isso essa que tu diz, carga. a ideia de que a pessoa está agindo errado, que a pessoa não está sendo correta, que a pessoa está tendo um comportamento ruim, um comportamento mau, e por isso teria que ser castigada. Exatamente. E aí, interessante, assim, que agora a gente está nesse mês, então fiz algumas falas com a equipe também lá, nesse sentido. Eu começo fazendo a seguinte questão: quem aqui da equipe nunca sofreu psiquicamente, né? Todos nós. Então, assim, não tem por que a população chegar lá e a gente não acolher, não atender, porque todos nós já sofremos, né?
E se a gente tem essa sensibilidade, vamos dizer, essa humanidade, fica muito mais fácil poder entender que e o desespero, vamos dizer, uma crise suicida pode acontecer numa desilusão amorosa, pode acontecer em a pessoa não precisa necessariamente ter um diagnóstico psiquiátrico, uma doença de longa data. Às vezes a pessoa se depara com situações assim inesperadas, um acidente, uma perda abrupta na vida, e a pessoa se sente sem saída. Parece que acabou a vida. E aí vem aquele pensamento pessimista, né? Assim, não, acabou mesmo, o meu futuro não tem solução, não tem saída. Tu estava falando agora, eu fiquei lembrando ali na Expo Inter, né? Uma homenagem, né, que fizeram para aqueles agricultores, né, que vieram a se suicidar pela crise das secas que vieram acontecendo, né? A questão financeira. Então, assim, todos nós, ninguém está isento de em algum momento sofrer, né, psiquicamente. Então, é isso que a gente tem que formar, essa concepção da cultura mesmo, de não julgar, de acolher, de saber que o outro sofre. Quantas vezes, e tu já deve ter atendido também, né, homens, né, que chegam lá no consultório dizendo, ah, doutor, tu sabe, eu falava que depressão não existia, né? Eu falava que isso era frescura, Bobagem. bobagem e tal, né? Quem sofre diz que tem depressão é porque é fraco, é porque não trabalhou, e hoje eu me vejo nessa condição, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Então, o sofrimento mental ele não escolhe assim, né? Não se sabe por que em determinado momento da vida o nosso cérebro simplesmente resolve parar de produzir os neurotransmissores, né, que causam alegria, bem-estar na gente. Não sabe, não se sabe, né? O que para alguns é algo muito leve, para outros é algo muito pesado e por aí vai, né? Perfeito. Mais um intervalo de bola. Vamos lá, mais intervalo. Depois tem algumas colocações também dos ouvintes aqui. Depois do intervalo, enquanto isso, quer fazer a sua pergunta, a sua manifestação. Torpedo é 991629923, WhatsApp 991629943. Legal. Depois eu penso a gente voltando na rádio, que é um público maior, a gente podia falar o que não fazer, o que não dizer para as pessoas. Que tem principais sintomas, digamos assim, quem Isso, está se suicidar. isso. Depois a gente vê isso. Vamos ver o que mais aqui que eu fui pincelando. Que legal, tu vê o pessoal te reconheceu. Ah, é o doutor que trabalha lá. Lá no Parque Farroupilha, lá é o nosso QG, vamos dizer assim. É. Nossa, já na rede pública desde 2009, né? E aí, Ah, com algumas idas e vindas no CAPS-AD, né? Que é o outro setor que eu trabalho muito, com essa parte de álcool e drogas, né? Talvez seja importante a gente também falar para o público, né, Eric, da questão da ideação suicida relacionada com o uso de álcool frequente, né? Talvez é a substância que mais dá a ideação suicida, né? o álcool, acho que cocaína também, Cocaína o no crack, pós-uso, né? bate um desespero, né? Aquele pós-uso ali fica terrível, né? As pessoas se desesperam mesmo. Mas, voltando à questão do Parque Farroupilha, então lá a gente está com essa equipe, ambulatório, é o único ambulatório hoje da rede pública, né? Então tem bastante trabalho lá. É o único ambulatório de psiquiatria? Da rede, da Sim, rede mesmo, porque aí sim, tem o ambulatório da UPF, né, das universidades, sim. mas integrado na rede, da rede pública é esse lá. E aí depois tem atendimento nos CAPs, né, CAPs infantil, CAPs AD, o CAPs 2. Então, Hoje, sim, eu te pergunto porque eu não sei. A pessoa, para conseguir atendimento psiquiátrico em Passo Fundo, tem que ter um encaminhamento de um clínico, ou a pessoa pode ir direto para um CAPS? Como é que funciona isso, a porta de entrada? a porta de entrada pode ser o CAPs, pode ser as emergências dos hospitais, o SAMU, estava fazendo treinamento com o pessoal do SAMU, eles atendem, em média, Érico, por dia, pelo menos 3 episódios
de surtos mesmo, né? Psicóticos, ou de tentativa de suicídio. Intoxicação episódio, uma média de Só 3 por dia. 3 por dia. Né? Então, acho que é O SAMU é chamado para fazer atendimento e remoção. atendimento e remoção. E aí leva ou para o municipal, para o hospital de clínicas, ou para o São Vicente, aí depende da regulação. E a questão do ambulatório em si, é até interessante a gente colocar isso, porque isso é uma política estadual. Hoje, a gente não consegue mais acessar o ambulatório. Sabe, viu mais um copo d'água para o doutor aqui, por favor? De bola, só abastecer o copinho ali. Isso, tu falava. E aí, assim, hoje tem o GERCOM, que é um sistema de gerenciamento de consulta. Então, o paciente ele tem que ir na unidade básica de saúde, consultar com o clínico, faz as queixas. Se o clínico acha que ele deve ser referenciado por um médico, ele coloca o paciente no sistema de regulação e o paciente é chamado depois no ambulatório. Então, tem que obrigatoriamente passar... Para ter esse encaminhamento. Encaminhamento. E assim, ó, o sistema tem capacidade, é demorado, é difícil conseguir atendimento na rede pública de psiquiatria hoje? É demorado, é difícil. Tu vê assim que, por exemplo, os editais que foram lançados aí na prefeitura, pouquíssimas pessoas se inscreveram, né? Pouquíssimos profissionais, né? Pouquíssimos profissionais se inscreveram para atender no setor público. Então, até os editais existem, né? Mas faltam interessados, faltam médicos interessados. Mas o pessoal se interessou pouco porque a remuneração não é interessante. Eu imagino que o consultório privado, até mesmo pela demanda, ele é um espaço mais interessante para os profissionais, sabe? Que o setor público. Trabalhar na rede pública. Então, talvez isso até, né, daqui a pouco a gente vai ter que revisar essa questão. Obrigado, Tibor. Salário, obrigado. Questão dos salários, né? Talvez um plano de carreira aí para os colegas. Sim. Acho que temos que fazer toda essa discussão para atrair melhor, né, profissional para a rede pública. Então, o que tu me diz é faltam profissionais interessados. Não é que a rede está tentando se estruturar, mas, enfim, não. Quanto tempo mais temos, de bola? Quantas perguntas tens aí? 4. Não precisa mais intervalo, né? Podemos tocar direto. Tá. Nove horas 5 minutos, de volta, 13 graus é a temperatura, terça-feira, 23 de setembro de 2025. Telefones, torpedo para você mandar mensagem ao 991629923, WhatsApp 991629943, doutor Érico. Para a turma das 9, quem está chegando agora, o assunto de hoje é prevenção ao suicídio, saúde mental, né? Estamos fazendo reverência ao Setembro Amarelo. Está conosco o professor, doutor José Saraiva Júnior, né? É um colega muito conhecido, querido, respeitado na nossa cidade, professor da UPF, da Faculdade de Medicina, da Atitus, também participa da residência de geriatria, né? Começamos com os ouvintes, Cibola. Vamos lá, então. Alguns ouvintes se manifestaram aqui. A primeira pergunta é justamente quais são os principais sintomas de quem está prestes a cometer um suicídio? É a pergunta aqui da Rafaela, que nos manda mensagem. Começamos por aí, pela primeira. Depois vai quando se preocupar, o que o familiar, o amigo, o conhecido estaria... O que é suspeito? Quando se preocupar, doutor Saraiva? Então, existem alguns sinais de alerta, né? Sinais de alerta que a gente orienta as famílias e a gente utiliza também na avaliação do dia a dia. Então, um deles é a desesperança, né? Desesperança é realmente um ponto crucial que a gente tem que avisar as famílias. Então, se alguém disser para vocês, olha, estou cansado de viver, não tenho esperança, acho que não tenho mais saída, liga o sinal vermelho de alerta e pede ajuda nesse momento. A outra questão é tentativas recorrentes de suicídio. E isso é muito importante a gente alertar, porque isso está relacionado com o mito, né?
quem faz muitas vezes acaba não acontecendo. E não é verdade, né, pessoal? A gente sabe que quem faz muitas vezes geralmente tem um outro transtorno de personalidade de base que impõe várias tentativas e é o público também que mais consegue o suicídio. Então a gente não pode negligenciar, é aquela coisa que a gente conversou há pouco, né? Mesmo que seja assim, ó, tentei me matar tomando 2 paracetamol, a gente tem que dar atenção. Que Né? tem o risco um dia a pessoa acertar a dose. Tem um risco um dia da pessoa acertar a dose. Perfeito. A segunda pergunta, Tibola, por favor. A segunda colocação é o seguinte. Na verdade, tem aqui a minha amiga a Ivânia mandando um recado aqui, pedindo... Na verdade, ela faz mais ou menos a mesma pergunta. E nas crianças, quais são os sintomas? Tá? Vamos por aí, por parte. É a mesma coisa? Muda? Muda, Timola, muda. E as crianças a gente tem que dar muita atenção porque a característica da depressão infantil ela é um pouco diferente da característica da depressão do adulto. O isolamento social, a dificuldade de ir para a escola, a queda no rendimento escolar, são fatores, e a irritabilidade, tá? São fatores que são cruciais para a gente avaliar a depressão e o risco de suicídio em criança. Perfeito. Outro ouvinte aqui, a Daniela, dizendo o seguinte: boa noite, eu tentei várias vezes suicídio, perdi o amor pela vida. Eu só queria saber se a Daniela, isso é do passado, ela ainda está num quadro de depressão, enfim, se ela quiser colocar aqui alguma mensagem, por favor. Outro ouvinte aqui, parabéns pela abordagem nesse assunto importante, é o Adilson do bairro São Cristóvão. E também tenho aqui uma outra ouvinte, né, que pediu se o senhor atendia o Parque Farroupilha, o Dr. José Saraiva. E ela, antes do senhor responder, ela já tinha mandado um áudio aqui. Vamos colocar o áudio, então, portanto. Eu havia escutado previamente que eu vou voltar para trás. Vai rebobinar a fita. Para pegar o contexto do início. Rebobina a fita, Tibola. Boa noite, tudo bem? Eu não vou fazer perguntas, só quero agradecer. Eu não tenho certeza se é o Dr. Saraiva que atende o Parque Farroupilha. Ele atende a minha filha e o meu filho. E quando eu cheguei lá, que encaminharam, eu já era a última porta que eu estava abrindo, que eu estava pedindo ajuda sobre a minha filha, que todo mundo falava que ela tinha um grau de autismo. Quando eu cheguei para o Dr. Saraiva me tranquilizou, falou, pesquisou não, analisou. A mãe dela é Janaína. E graças a Deus, ele descobriu que ela tinha TOD, começou o tratamento, hoje ela é outra criança. Eu agradeço muito, muito, Dr. Saraiva. Dr. Saraiva, olha, é um anjo da guarda da minha família, me ajudou muito, bem na hora que eu estava desesperada, que eu não sabia mais a quem recorrer. Graças a Deus, Deus me colocou o Dr. Saraiva na vida. E graças a Deus, hoje minha filha é outra pessoa, a Valentina. E também, hoje ele trata o filho também, e o meu filho tem o TDAH. Assim, é um ótimo, meu Deus do céu, olha, maravilhoso. Graças a Deus que o Dr. Saraiva atende na rede pública. Graças a Deus que ele apareceu na minha vida e me ajuda, principalmente com a minha filha, no tratamento. Daí o relato, então, da Janaína, né? Nesse relato é o Dr. Saraiva. Que legal, hein, doutor Saraiva? Quer dizer, aqui a gente põe no ar o que vem. Não é feita uma triagem aí, não é jogada ensaiada. Que bacana, tu vê, são alunos teus. Aqui tem uma outra, a Bruna Simor, diz feliz em ter feito parte da UBS Parque Farroupilha, ao lado do doutor Saraiva, grande profissional. Então, bacana isso, tu vê, as pessoas estão dizendo, estão agradecendo que na rede pública tem trabalho bom, de qualidade, acolhimento, comprometimento, resolutividade. Que bacana isso, né? Legal, né? E essa é uma questão que a gente traz até de berço, e eu falo muito, assim, que por ter vindo também de uma família muito pobre, né, então a gente tem todo um carinho especial para uma sensibilidade a mais esse público, né? Agora há pouco uma moça aqui, a Daniela, ela havia falado que tentou várias vezes o suicídio, que perdeu o amor pela vida.
Até eu perguntei se ela estava vivendo Exato. hoje ou foi no passado. Ela disse assim, hoje vivo isso. Tá? Então é hoje, atualmente, parece ser uma moça jovem, enfim. Né? Se ela quiser relatar mais alguma Não, coisa. perfeito. Eu acho que o que dá para dizer assim para essa moça que está nessa situação de intenso sofrimento, doutor Saraiva? Por onde começar? Daniela, agora, nesse exato momento, se tu estiver sofrendo, né, com sofrimento, com uma ideação, liga no CVV, o doutor Érico falou há pouco, né, a 188, né, liga no CVV, Centro de Valorização da Vida, com certeza tu vai receber orientações, uma abordagem, né, muito, muito técnica e eles vão te ajudar. E se você achar que, né, não gostaria de ligar ou, né, por algum motivo esse não seria o canal, vai para alguma emergência que com certeza você vai ser bem acolhida. Se quiser ir lá para o Hospital Municipal, vá, que a gente vai estar lá para te atender, vai ter os clínicos de plantão e o psiquiatra em algum momento vai passar lá para te avaliar também. Não, o importante da mensagem que tu trazes tem saída, tem alternativa, tem o que fazer, e se a pessoa tiver esse entendimento, olha, é como se eu tivesse com febre, é como se eu tivesse com falta de ar, vamos dizer, eu preciso de ajuda, e isso pode ser superado, né? Exatamente. E lembrando que Vamos para lá, ligar para o Tibola. CVV, 188 é uma ligação gratuita e extremamente sigilosa, né? E 24 horas por dia. Esse um voluntário em algum lugar do Brasil vai atender e vai conversar com você o tempo que for necessário. Não tem limite de tempo. Pode ser 15 minutos, pode ser 2 horas. É o tempo que você precisar. O que não fazer quando alguém está mal? Por exemplo, assim, tu não te ajuda, tu não te esforça, o que que te falta na vida? Além disso, o que mais que a gente não deve fazer com quem está mal, doutor Saraiva, que possa acrescentar nessa lista? Isso. Achar que é fingimento, né? Isso a gente vê muito, né? Achar que está fingindo, que está manipulando, né? Então não se deve fazer. A gente não deveria também julgamento moral, né? Julgamento moral é algo que, se a pessoa estava sem saída, ela vai se achar mais sem saída ainda, né? Então a gente não deve julgar, a gente deve acolher sempre, né? Respeitar, entender que ali tem um sofrimento. E outra questão, não comparar uma pessoa com a outra, ou não comparar essa pessoa que está sofrendo com a gente que está saudável, porque são visões diferentes. Como a gente comentou antes, né? A pessoa deprimida, seja eu, o doutor Eric, qualquer um de vocês, a gente vai pensar de forma pessimista sempre. Não tem saída, né? Essa é a forma do pensamento depressivo. Não é da pessoa, é o pensamento, é a doença, né? E essa é a doença que a gente tem que tirar. E de explicar para a pessoa, olha, o que tu está sentindo não é feio, vamos dizer, e não é exclusividade teu. Infelizmente, isso acontece. O problema é que as pessoas, vamos dizer, às vezes acreditam que não tem como ser ajudada, que aquilo ali não vai passar, porque se é um problema pessoal, eu tenho que resolver. Eu acho que fica essa ideia, não, mas eu tenho que resolver. E eu acho que tem ainda algumas pessoas aquela ideia, tá, mas como é que o outro vai me ajudar? Eu brinco assim, às vezes as pessoas quando vêm numa primeira consulta com um psiquiatra ainda vêm um pouco assustada, né? Eu brinco assim, bom, mas se tivesse te levado numa psicóloga, num neurologista, menos mal, pô, mas logo num psiquiatra, porque vem com esse medo, com essa ideia de loucura, de internação, de que eventualmente possam usar uma medicação exagero, que vão ficar sedadas. Ainda tem essas ideias assim meio eh, anacrônicas, né? Ainda existe, né? E aí por isso que eu te falo, hoje quem tá chegando agora na psiquiatria, que vai ser psiquiatra, vai pegar uma fase da psiquiatria em que as pessoas ainda vão procurar o psiquiatra para não adoecer, né? Vão ver o psiquiatra como um médico que vai estar do lado, que vai estar acolhendo, que vai estar explicando, que não vai julgar, né?
Mas para a gente aí que já está com tempo de estrada, a gente pega, né, muitos pacientes que realmente vêm dessa forma, né? Como se o psiquiatra fosse realmente médico de louco, né? E não é verdade, né? Não é verdade. O consultório da gente está cheio de sofrimento, de diversas formas, né? Não que a loucura exista ou não exista, né? Mas o certo é que o sofrimento está aí e a gente vai ter que se dar as mãos e ajudar. E nós conversávamos também, né, eu perguntava, o doutor Saraiva trabalha ali na clínica Recuperar também, então tem várias estratégias de tratamento, desde depressões leves até depressões severas, né? Medicações, esquemas medicamentosos, medicamentos novos como a ketamina, tratamentos um pouco mais potentes como eletroconvulsoterapia. Então, tem uma infinidade de recursos terapêuticos, certamente alguma dessas estratégias vai ajudar. Quer dizer, a pessoa para desistir, vamos dizer, nem iniciou o tratamento e já querer desistir, então, se a pessoa disser que depois de longa caminhada, olha, eu acho que certamente ao longo dessa caminhada, de um tratamento assim disciplinado, um tratamento que a pessoa capriche, a pessoa vai obter algum grau de melhora, mesmo nos casos mais graves, né? A maioria dos casos mais leves, a melhora é excelente. Agora, casos graves, mesmo assim, pode melhorar a qualidade de vida. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem que é algo tratável, é algo que é uma situação que tem melhora. Tratável, né, doutor? Curável, né, até a gente poderia dizer. Eu estava lendo agora recentemente, fazendo esse debate sobre o protocolo de tratamento para depressão, né? E aí lá eles colocavam que 70% das depressões elas vão ter saída associando medicação com psicoterapia, né? As psicoterapias hoje temos mais de 300 técnicas, né, psicoterápicas, e a psicoterapia, né, pessoal, é uma técnica muito potente. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou lá e fiquei só falando. É isso aí. Né? Talvez você tenha uma capacidade intelectual tão boa que o trabalho do profissional, do terapeuta, foi te proporcionar aquele espaço para você refletir sobre a sua vida. Mas não é só isso. Neurologicamente já está comprovado que o teu cérebro, a partir de 6 meses de terapia, ele começa a produzir os mesmos neurotransmissores que os remédios, né? Nos ajudam a fazer esse cérebro voltar a funcionar. Então, a gente tem recursos, né? Tem recurso medicamentoso, tem recurso não medicamentoso, né? Essas novas abordagens que aí a gente deixa, geralmente, para aqueles 30% que não responderam com medicação, até isso é importante o público ter esse conhecimento. Tem novas abordagens, pessoal, que na falha, quando o tratamento medicamentoso é realmente completo, foi otimizado, o antidepressivo chegou em dose máxima, se manteve o tempo de tratamento por dose máxima, né? Então, assim, às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem, olha, eu já uso o remédio há não sei quanto tempo e não melhoro. Quando a gente vai revisar, a pessoa nunca chegou a realmente um esquema terapêutico para produzir um efeito de remissão, né? Então, isso aí também é importante a gente poder, né, falar para vocês, procurem de novo profissional, revisa o diagnóstico, revisa o esquema terapêutico e vê se realmente é aquele esquema está adequado, né, em dose, se é realmente a mesma doença que você está tratando. E nos casos que foi feito e realmente falhou essa primeira etapa, tem a ketamina endovenosa, intranasal, né, que chegou ano passado no Brasil, ano retrasado, eu acho, né, que modifica o curso da ideação suicida, tem a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética transcraniana, que há 2 meses entrou no rol de procedimento do SUS, né? Então, se Deus quiser, logo, logo vai ter máquina aí de estimulação magnética transcraniana para as depressões graves, né? E outras indicações também. Então, acho que a gente tem avançado muito, muito mesmo nas terapêuticas da psiquiatria. O desafio maior, né, doutor Saraiva, não é, claro, não é
necessariamente a estratégia de tratamento, mas o desafio maior, eu acho que é esse esclarecimento e a compreensão que é um problema de saúde, não é um problema moral, não é uma fraqueza. Eu acho que a pessoa entendendo que ela está doente, que aquele sofrimento é conhecido, faz parte de um quadro clínico, é, muitas vezes eu entrego para as pessoas no consultório um folheto assim com sintomas de depressão e digo, olha, o que você está sentindo é quase tudo isso. Então tá vendo? Isso aqui está aqui, isso aqui não é uma exclusividade tua, é um quadro clínico. Isso infelizmente existe. Muita gente boa tem isso. Não é culpa tua. Em geral tem um histórico familiar. As pessoas me perguntam, mas de onde é que vem isso? Eu sou meio brincalhão, digo, olha, isso muitas vezes é defeito de fábrica, né? Quer dizer, uma predisposição que a gente tem, às vezes eu digo, olha a tua família, olha o teu pai, olha a tua avó, olha não sei o quê, quer dizer, infelizmente é algo que tem, e eu digo até como um alento, e as pessoas, mas você tem que tomar remédio. Eu disse, peraí, o problema não é o remédio, o problema é o sofrimento. O remédio faz parte da estratégia para melhorar. É que nem nós que usamos óculos brigar com óculos. O problema não é o óculos, né, doutor Saraiva? Exatamente. Eu costumo dizer, às vezes, brincar também, né, Eric, que o remédio é um bichinho de Deus, né? Então tá ali, tá tudo certo, deixa o remédio agir, né? Toma o remédio, olha o remédio como um aliado, né? É alta tecnologia, né? Cada comprimidinho que a gente coloca para dentro do corpo da gente, nossa, foi uma pesquisa, foi investido milhões e milhões de esforços e dinheiro e tudo para poder, né, a gente ter essa tecnologia a nosso favor. Então a gente tem mais é que usar É, mesmo e se livrar do É, sofrimento, né? um remédio para ser desenvolvido, um novo remédio, leva pelo menos 10 anos, né, dados que eu lembro, assim, um desenvolvimento de um remédio novo custa em torno de 2 bilhões de dólares. Certo. Então é uma fortuna, e quando se lança um remédio no mercado, né, não vai fazer ninguém de cobaia. Aquele remédio já foi testado, revisado, super testado e certamente tem uma eficácia. Então, eu brinco também, olha, pode tomar sossegado que eu não estou mais receitando veneno, eu só receito remédio. Quer dizer, porque às vezes as pessoas ficam com aquela ideia, vai me fazer mal. Não, para isso é remédio, não é veneno. Porque tem muito, tem esse preconceito com medicação psiquiátrica, né? Mas eu vou ficar dopado? Peraí, mas tu não veio aqui para melhorar? Tu não veio aqui para. Tu tá desanimado, tu tá murcho, sem energia, de arrasto. Então, o remédio é para ficar melhor, não é para piorar. Exatamente. A gente ainda tem muito assim esses questionamentos no consultório, né, Eric? Sim, Eu acho que ainda porque os remédios, na verdade, eles são muito recentes, né? Muito recentes falando, perto do. É de 30 anos para cá que a gente tem uma gama maior de sim. A medicação. fluoxetina surgiu em 1988, pro Exatamente. pessoal. Então, assim, e aí talvez os remédios, né, os mais antigos ali, eles realmente sedavam um pouco, ainda não se sabia direito o diagnóstico, como utilizar e tudo. Mas hoje a gente tem remédios psicofármacos que têm um mecanismo de ação muito mais simples, né, e inofensivo do que um paracetamol da vida, né? Então a gente tem que realmente usar a medicação, como o doutor Eric falou, quando a medicação entra para o mercado, e eu tive a oportunidade de já participar de alguns estudos clínicos para aprovação do remédio, e assim, é uma seriedade incrível, né? É um esforço, às vezes a gente tem que viajar para fora do país para fazer treinamento, para, né, poder aplicar as escalas, tudo. E aí, o remédio ele só é aprovado se ele teve eficácia e se ele teve menos de 10% das pessoas que utilizaram com algum efeito adverso, né? Então, muito daqueles efeitos que às vezes as pessoas leem na bula, não foram nem observados nos seres humanos. Foi observado ainda quando o estudo era experimental, O que né? um paciente me disse há muito tempo atrás, e eu acho que é interessante, olha, Érico, a bula é feita para advogado. Tá? Porque a gente vai ler a bula, um Deus nos acuda. O fulano tomou, teve morte súbita, outro tomou, teve um aneurisma, outro tomou, teve um AVC. Sabe? Sim, mas
tudo, toda desgraceira, mas aí, olha, o remédio, quando raramente tem uma reação assim adversa, uma reação excepcional. Em geral, os remédios são bastante conhecidos. Então, nós falamos isso com o intuito, não é que o remédio, como aquele livro, a Prozac, é a pílula da felicidade. O remédio não é a pílula da felicidade. O remédio é uma estratégia muito potente para tratar quadros médicos. Isso aí, isso aí. Por isso que a gente tem que confiar no profissional, tem que, né, ter fé mesmo, né, de que a gente está indo lá buscar ajuda, como o doutor Érico falou. Está vindo aqui para melhorar, então nós vamos melhorar, vamos fazer o que for preciso e usar a tecnologia que for preciso para. Um dos argumentos que eu uso, assim, quando eu vejo alguém com ideação suicida, alguma situação mais forte, e que tem filhos pequenos, além de todo o atendimento, avaliação, medicação, eu costumo dizer assim, pois é, tu tens um, dois filhos, né? Eu digo, como é que os teus filhos vão se sentir? Como é que eles vão ficar na tua falta? O que que tu acha que eles vão pensar? Né? O meu pai não queria que eu tivesse nascido, a minha mãe não me aguentou, eu só incomodei, sabe? Então eu digo, olha a herança maldita, tu vai acabar com a vida dos teus filhos não pediram, tu não tem o direito de fazer isso com eles, quer dizer, se tu não quer te cuidar por ti, te cuida por eles, senão vai causar um problema imenso, quer dizer, não é uma forma de deixar as pessoas culpadas, mas é uma forma de responsabilizar. Olha, tu não está sozinho na vida, tu tem gente que precisa de ti, como é que tu vai deixar esse pessoal no meio do caminho? Olha que situação terrível tu vai deixar para tua família, cara. E a literatura mostra isso, né, doutor Érico, que ter filho é um fator de proteção, protege realmente a gente, né? Pensar, muitas vezes, pensa duas vezes nas crianças e não faz, procura ajuda e. Né, Ou seja, se tu não quer fazer por ti, faz pelos teus filhos, né? Mais algum questionamento, Tibola? A guria que mandou agora há pouco aqui a mensagem, ela disse assim, doutor, o doutor me tratou semana passada, tentei novamente. Entender que ela tentou novamente o suicídio, né? Essa moça aqui, enfim. O tentar o suicídio, eu acho que são pedidos reiterados de socorro, né? Socorro, pelo amor de Deus, eu não estou bem, quem é que pode me escutar, quem é que pode me acudir? Eu pensaria, como é que é o nome dessa moça? Daniela. A Daniela, eu acho que teria que, Daniela, alguém fazer contato com a tua família, com o irmão, com o pai, com mãe, com o tio, porque a Daniela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro na rádio. O doutor Saraiva já disse, olha, vai lá na emergência, tu vai ser acolhida, tu vai ser atendida. Se ela for do bairro, inclusive da região lá do Parque Farroupilha, ela pode ser atendida pelo BS. Pode. Lá nós temos 2 médicos clínicos maravilhosos que manejam muito bem saúde mental também, então pode. Então, estamos mostrando para a Daniela, tem portas abertas, Daniela. Quer dizer, você pode escolher o que fazer. Acho que isso é importante as pessoas entenderem que tem opções, né? Tem opções. E não é porque não deu tão certo a primeira vez, né, que a gente vai abandonar. Vamos juntos de novo, vai lá, nos procura novamente e vamos lá que vai dar certo. Beleza, são 9h31, já terminamos o nosso tempo. Doutor Saraiva, sempre uma conversa muito rica, muito proveitosa, de muito aprendizado, de muita orientação para os nossos ouvintes. Quero agradecer a tua disponibilidade. Quem sabe, no momento oportuno, vamos trazer a tua esposa aqui, ou o casal, para falar em aconselhamento parental. E tu me falou que a esposa, que é médica, está fazendo uma formação, especialização na área, e tu também, assim, independência digital, eu acho que já podemos pensando em temas para próximos encontros. Perfeito, para mim vai ser um prazer, e é sempre muito bom te rever, muito bom estar contigo. A gente também aprende muito, né, contigo, com os ouvintes, é muito legal mesmo estar aqui no teu programa. Então, muito obrigado, doutor Saraiva. Pessoal, semana que vem tem mais emoção, afeto e comportamento. Uma ótima semana a todos. Agora são 9h32, fique ligado, já tem de tudo um pouco aqui na Urapuru, as notícias do dia, os destaques e, claro, a boa música popular brasileira. Fique ligado. Terminamos aqui. Vê assim, ó, vê com